Física 1, tema 5 e 6. Microaula como revisão. Uma reflexão sobre grandezas físicas, as unidades de medidas. Tanto na física como na vida, é muito importante tomarmos cuidado na questão unidade de medidas. Aqui nós temos uma tabela onde vai aparecer aqui 3 grandezas. A grandeza comprimento, a grandeza massa e a grandeza tempo. O que são grandezas físicas? Dentro da física, eu chamo de grandeza física tudo aquilo que eu uso para medir, dimensionar. Tudo aquilo que eu meço, eu digo que é uma grandeza física. Comprimento, massa e tempo são grandezas escalares, porque dentro da física existe uma divisão. Grandezas escalares e grandezas vetoriais. E eu tenho aqui exemplo de grandezas escalares, né? Comprimento é uma grandeza escalar. Massa também é uma grandeza escalar. Tempo também é uma grandeza escalar. Como é que eu posso medir o comprimento? Em milímetro, em centímetro, em polegada, em quilômetro. E a massa, como que eu posso medir a massa? Em grama, miligrama, libra, tonelada. E o tempo? Eu posso medir o tempo em minuto, em hora, em dia e em ano. Um minuto tem em torno de 60 segundos. Uma hora, 3.600 segundos. Um dia, 86.400 segundos. E um ano tem 31.556.926 segundos. Às vezes é necessário mudar de unidade, de grama para quilograma, de quilômetros para metro e assim por diante. Isso é fundamental para compararmos coisas que estão medidas em diferentes unidades. Na física, uma das coisas importantes é saber passar de quilômetro por hora para metro por segundo. Lembrando que quilômetro por hora está fazendo referência aí à unidade de velocidade, como eu meço velocidade. Já foi falado em um momento anterior que velocidade é que palavras eu posso usar para dizer velocidade? É o grau de rapidez que algo se locomove, tá? Então, eu tenho aí 2 unidades de distância e de tempo para expressar uma velocidade. E ela pode também ser colocada em unidades menores, como metro por segundo. Vamos testar? Qual carro está correndo mais rápido? Um que está a 25 metros por segundo ou outro que corre a 60 km por hora? Vamos fazer essa análise? Vamos analisar 25 metros por segundo e 60 km por hora. Vamos simplificar a unidade de velocidade maior, que é os 60 km por hora. Quando eu sei que 1 quilômetro equivale a 1.000 metros. Então, eu tenho 60 km por hora. É como se eu estivesse dizendo que eu tenho 60.000 metros a cada hora. E eu sei que 1 hora equivale a 3.600 segundos. 60 km por hora, eu estou fazendo uma divisão. Eu estou pegando 60.000 metros e dividindo para 3.600 segundos. Então, 1 quilômetro igual a 1.000 metros. Logo, temos 60.000 metros percorridos em 1 hora. Transformada em segundo, 3.600 segundos. Temos a nova velocidade transformada. Porque quando eu divido, tá? Quando eu divido esses números, eu vou obter, quando temos a nova velocidade transformada, eu obtenho 16,66 metros por segundo. Logo, concluímos que
25 metros por segundo é maior que 60 km por hora. Ok? Vamos fazer um teste. Esse teste aqui vale uma notinha para vocês. Ó. Um vagão de 6 toneladas de massa, movendo-se com velocidade escalar de 10 metros por segundo, choca-se com outro vagão de massa igual a 4 toneladas em repouso. Após o choque, os vagões se engatam e passam a se mover com velocidade escalar em metros por segundo. Eu tenho letra A, letra B, letra C, letra D e letra E. Eu quero essa resposta no caderninho de vocês, fotografada e postada aqui. Ok, pessoal? A segunda questão que vale ponto também é essa aqui. Ó. Um carro de 800 kg parado no sinal vermelho é albaroado por trás por outro carro de 1.200 kg, com sua velocidade de 72 km por hora. Imediatamente após o choque, os dois carros se movem juntos. Calcule a velocidade do conjunto logo após a colisão. Copie isso aqui, responda, tire foto e poste. Bom, nós temos aqui esse exercício também que está identificado como 2209, Amor na Explosão, do planeta Alfa-Beta. Logo após a terrível explosão do planeta Alfa-Beta, um casal de androides apaixonados BXA-24 de 35 kg e AGUI de 84 kg avistaram-se em pleno espaço quando imaginavam que jamais veriam seu amor novamente. Usando seus jatos individuais, deslocaram-se velozmente um em direção ao outro para se abraçarem. Ao fazerem contato, permaneceram unidos e parados. Dê valores possíveis para as velocidades de ambos os androides antes da colisão, de acordo com a conservação da quantidade do movimento. Bom, vamos ver esse comentário que foi feito aqui. Como é que ele ficou? Podemos montar a equação assim, ó. 84V menos 35V igual a Q. Esse Qzão maiúsculo representa a quantidade de valor. Aliás, a quantidade de movimento total, a soma. Esse V é a velocidade de cada um. Observe que a massa deles está sendo multiplicada pela velocidade. Apareceu um sinal negativo no meio da equação, porque está indicando que um deles fez um movimento, tá, no sentido contrário, uma vez que eles se encontraram e correram para o abraço. E visto, estariam se deslocando em sentidos opostos, mas com a mesma direção. E logo, então, eles estariam em repouso para sempre, e seus momentos seriam a soma igual a zero. Ou seja, os seus movimentos. Desculpa aí, eu escrevi errado aqui. Então, veja só. Se eles correrem para o abraço e ficaram para sempre abraçados, significa que essa soma vetorial vai dar zero. Então, podemos atribuir valores à velocidade de um. Em seguida, descobrimos a outra e teremos uma proporcionalidade. Exemplo, 84 vezes 100 menos 35V igual a zero. Propositalmente, eu atribuí um valor para a primeira velocidade, 84 vezes 100 menos 35 igual a zero. Por que zero? Porque pressupõe que o movimento deles acabaram, eles ficaram juntinhos, enganchados um com o outro. Podemos isolar V e faremos 8.400. Quando eu multiplico 84 vezes 100, tá? Fica 8.400 menos 35V igual a zero. Então, o que foi que eu fiz aqui? Menos 35V igual a 8.400. Eu joguei o 8.400 com o sinal trocado para o outro lado. Então, a velocidade vai ser igual a 8.400 dividido por 35. Quando eu efetuei esse valor, eu encontrei a outra velocidade como sendo 240 km por hora. Então, essas são as supostas velocidades que esses dois robôs efetuaram.
ou algo proporcional a isso. Lembrando que isso é uma estimativa, tá? Estamos fazendo estimativa. Pense, viu, povo? Pense. Valeu. O carro destruidor. Um caminhão de tamanho normal possui uma massa de 20 toneladas e trafega a 60 km por hora em uma estrada de rodagem. Você certamente nunca deve ter visto um carro que empurrasse um caminhão ao se chocar frontalmente contra ele. Isso porque sua velocidade teria de ser muito alta. Você consegue estimar a velocidade que um carro precisa ter para empurrar um caminhão? Bom, quantidades de movimento eu obtenho quando eu multiplico massa vezes a velocidade. Então, 60T, ou 60 toneladas, vezes 60, que é a massa vezes a velocidade, vai ser igual a 3.600.000. Ou seja, a quantidade de movimento, 3.600.000 kg por quilômetro, vezes quilômetro por hora. O movimento produzido teria que ser igual ou maior que este. Então, poderemos uma nova equação, onde a massa vezes a velocidade tenha que ser maior que 3.600.000 kg vezes quilômetro por hora. Podemos estimar, sabendo a massa do carro pequeno, como sendo 3.000 vezes a velocidade, seria um total de 3.600.000. Então, a velocidade seria esse valor, 3.600.000 dividido por 3.000, que daria uma velocidade enorme, não é? De 1.200 km por hora. Força, que eu sei que você consegue. Conseguiu acompanhar o raciocínio? Próximo probleminha, batida frontal, 1909, colisão fatal. Numa Alameda, em Paris, o conde Amassadini dirigia a 6 km por hora seu veloz automóvel Alfa Romeo de 1906, de massa igual a 1,2 tonelada. No sentido contrário, o senhor Arm colide de frente com seu Ford XT do ano 1909 de 800 kg. Testemunhas relataram a parada imediata dos veículos ao colidirem, mas, até hoje, a justiça não sabe se o senhor Arm conduzia seu veículo acima dos 10 km por hora, assim como é permitido pela lei. Resolva de uma vez por toda essa antiga pendência judicial. Bom, vamos descobrir se o carro mais leve está realmente com velocidade de 10 km por hora. Vamos lá? Execute os cálculos. Vamos lá observar como foi que ficou esses comentários. Batida frontal entre carros com massas diferentes, onde possui Q maiúsculo, representa a quantidade de movimento, igual a massa vezes a velocidade, menos massa vezes a velocidade. Por que o sinal negativo no meio aqui? Porque eu vou ter quantidades de movimentos opostas, ok? Temos dois vetores com direção horizontal e sentidos opostos. Calculemos seus movimentos. Primeira massa, 1.200 vezes 6. Quem é o 1.200? Primeira massa, 6, a primeira velocidade. Dá um total de 2.400, a quantidade de movimento. E a segunda massa, o segundo carro, 800 vezes 10, um total de 8.000, quantidade de movimento. Dessa forma, fica assim. Eu tenho 2.400 menos 8.000, que é o total de movimentos. Soma algébrica. Vai dar a quantidade de movimento 5.600. Então, 800V menos 2.400 seria igual a 5.600. Lembrando, né? Que a quantidade de 5.600 seria a quantidade geral de movimento.
Então, 800V vai ser igual a 5.600. 2.400 está negativo, vai para outro número positivo. Então, 800V vai ser igual a 8.000. E V vai ser 8.000 dividido por 800. V vai dar igual a um total de 10 km por hora. Realmente, a velocidade estava corretíssima. Como manda o figurino.